1, a partir do verso 1. Já está aí? Tá. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margens do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada ao vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugares entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Amém? Glória a Deus. Todas as vezes que nós lemos os salmos primeiro, a gente é sempre um salmos que a gente fala assim: não se assenta na roda dos escarnecedores não, hein? Tá vendo aquele... eu não vou sentar na roda dos escarnecedores. Não vou. No domingo passado, a gente estava em momento de festa, né? E o pessoal estava ali brincando. Cadê fulana? Está ali, na roda dos escarnecedores. Tá vendo? A gente costuma brincar, né? Quando a gente lê esses salmos, a gente costuma falar justamente isso. Não se assente ali, no meio de quem não presta, isso e aquilo. Mas quando eu leio esses salmos, o Senhor, Ele me fala muito sobre ter uma constância em Cristo. Ter uma constância em Cristo Jesus. E ter uma constância em Cristo Jesus vai muito além de você só se assentar na roda dos escarnecedores. Porque se você tem o seu caráter firmado em Jesus, se você tem uma constância em Jesus, não é uma conversa, não é um falar, não é no momento ali do seu serviço, do seu trabalho, em algo do tipo, você conversar com alguém que vai te desviar de Jesus. Né? Quando você tem o seu caráter alinhado com o Senhor. Mas quando você não vive numa constância com Cristo, o se assentar na roda dos escarnecedores vai te fazer desviar. E quando a palavra fala aqui, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, não se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. Feliz é aquele que não. Gente, minha Bíblia está toda marcada aqui, que quando eu li esse salmo eu marquei tanto. Feliz é aquele que não se deixa ser roubado. Feliz é aquele que não se deixa ser levado. Feliz é aquele que não deixa uma situação, uma circunstância do momento te derrubar. Feliz é aquele que não se balança por qualquer coisa. Feliz é aquele que tem a sua vida firmada em Cristo. E não é nada que vai te tirar do alvo, não é qualquer luta, não é qualquer situação, não é qualquer zombação, não é qualquer falatório que vai te tirar da presença do Senhor. Feliz é aquele que sabe dizer não nos momentos certos. Feliz é aquele que sabe dizer não para situações que vai te afastar de Cristo. Feliz é aquele que sabe dizer não no momento de adversidade. Essa adversidade não vai me derrubar. Feliz é aquele que sabe dizer não quando o Senhor está falando para você, é não. Amém, Senhor, é não. Porque às vezes o Senhor fala não para a gente, pastor, e a gente fala assim, não, Jesus, mas para mim eu quero que seja assim. E quando a gente lê esses salmos de Davi, o primeiro salmo, ele já fala, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Em algumas Bíblias está falando que não segue o conselho dos ímpios. No 2 ele fala assim, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. Felizes são aqueles que têm prazer em viver em Cristo. Felizes são aqueles que têm prazer de abrir uma Bíblia, porque abrir uma Bíblia não é só no culto. Né? Você ler a palavra do Senhor tem que ser algo prazeroso para a sua vida. Né? A palavra fala assim, aquele que tem prazer. Pelo contrário, não é aquele que se assenta à roda dos escarnecedores, não é aquele que qualquer coisa você está caindo, não. Feliz é aquele que tem o prazer de ter a lei do Senhor gravada no seu coração. Feliz é aquele que tem o prazer. A pastora acabou de falar que eu estava ali trabalhando e eu comecei a orar. Por quê? Porque ela é pastora? Não. Porque ela tem o prazer em estar com o Senhor em qualquer momento da situação dela. Porque ela é uma pastora e ela tem que orar? Eu também tenho, você também tem. Nós temos que ter prazer em estar com o Senhor. E como que nós estamos com o Senhor? Como que nós conseguimos ter uma constância em Cristo? É ter uma vida de devoção a Cristo.
Como que nós conseguimos ter uma vida firmada em Cristo? É ter uma vida desta forma com Cristo, tendo prazer na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É a Bíblia, é a palavra. Ah, eu sirvo a Cristo, mas eu não abro a minha Bíblia. Eu sirvo a Cristo, mas eu não oro. Eu sirvo a Cristo, mas eu não jejuo. Ah, essas coisas não vão me abalar. Se você não tem prazer na sua intimidade com Deus, você não tem uma constância com o Senhor. Se você não tem prazer em estar diante do Senhor e se prostrar e renunciar a algo, se você não tem prazer em se assentar com pessoas que te levam a Cristo, se você não tem prazer em conversar com pessoas que te aconselham a seguir a Cristo, se você não tem esse prazer, um prazer em cultuar, em estar em comunhão, você não tem uma constância com o Senhor. A palavra de Deus fala assim: Ele é como uma árvore plantada à margem do rio. Uma árvore plantada. Às vezes a gente vê, quando passa uma tempestade, algumas árvores caem, né? Cai por quê? Cai porque está velha, porque está muito oca. Ou algumas que a prefeitura tem que ir lá e arrancar, porque ela não vai cair. E a raiz dela está ali extremamente forte. Quando a palavra de Deus aqui, ela fala, é como uma árvore plantada. Nós, em Cristo Jesus, precisamos ser como uma árvore plantada, fixada, com raiz. Porque assim, se tem uma árvore plantada, você não tira ela e coloca em qualquer lugar, certo? Isso daqui é artificial, eu posso colocar em qualquer lugar, certo? Domingo que vem a gente pode mudar, a pastora pode chegar aqui, tirar e mudar totalmente. Por quê? Porque não está plantado. Porque não é algo real. Mas quando nós falamos que nós somos uma árvore plantada, aquilo que é plantado, nós não conseguimos arrancar ela daqui sem que ela morra, sem que danifique ela e colocar em outro lugar. Não, é como nós precisamos em Cristo ser como uma árvore plantada, junto à margem do rio. O que é junto à margem do rio? É uma raiz firme que está ali, sendo completamente alimentada. Completamente alimentada, constantemente alimentada. Quando nós temos uma vida constante com o Senhor, uma constância em Cristo, nós entendemos que nós somos uma árvore plantada, uma árvore com raiz. Nós precisamos estar como? Constantemente sendo alimentados por Jesus. Ah, mas como que eu me alimento por Jesus? Não, eu só na igreja, não. Eu me alimento com o Senhor Jesus, nisso que eu falei para vocês. Em oração. Ah, eu estou ali no meu trabalho, eu estou ali. A vida é uma correria de todo mundo. Muito corrido. Hoje eu trabalhei, parei de trabalhar, bati o ponto, entrei no carro, fui lá no Poupa Tempo, voltei, tomei banho e fui para a igreja. Super corrido. Mas eu estava no carro gritando, que nem louca, cantando. Porque eu sou assim. E cada um tem seu jeito de ser. Né? Por quê? Porque nós precisamos estar constantemente sendo alimentados por Senhor. Ah, não, mas eu sou uma árvore. Não, eu sou uma árvore fincada. Mas eu sou uma árvore que, cara, não tem alimento, que você não alimenta ela, que você não rega a raiz, que você não coloca ali um alimento naquela raiz, desculpa. No primeiro vendaval, você vai cair como uma árvore oca. Ainda vai fazer estrago, porque quando a gente olha as notícias aí, poxa, uma árvore caiu, fez o quê? Fez estrago. Caiu em cima de uma casa, caiu em cima de um carro. Quando nós achamos que nós temos uma constância em Cristo e não estamos nos alimentando, estamos nos auto-enganando, quando acontece algo e a gente não cai sozinho e a gente não se machuca sozinho. Porque quando você vive uma vida de inconstância com Deus, uma vida de mentira, existem pessoas que também vivem uma vida de mentira e vão atrás ali, ó. Não, mas eu vou ficar atrás dessa pessoa aqui, porque essa pessoa aqui está aparentando ser uma mulher de Deus, ser um homem de Deus. Então, eu vou atrás dele. E aí a sua inconstância, a sua falta de vontade, a sua falta de discernimento, a sua falta de ter prazer, a sua falta de dizer não, na hora que passa um vento e você cai, você se leva junto e leva mais um monte de gente com você. Olha a importância de você ter uma constância com o Senhor, de você viver uma vida em Cristo. E quando a gente vai para o capítulo 4, fala assim: o mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada ao vento. São condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Como palha levadas ao vento. Palha, né?
Se você passar um vento, se você passar caminhando perto de uma palha, ela sai voando. Quando nós temos uma vida oscilante na presença do Senhor. Quando nós temos uma vida e a gente não sabe o que nós queremos na presença do Senhor. Ah, hoje eu estou mal e eu vou ali receber uma palavra. Isso não vai te alimentar e nem resolver os seus problemas. Porque você é uma palha. Quando você sair lá fora, o primeiro vento vai te levar para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Às vezes uma palha, ela para em esgoto. Às vezes uma palha, ela pode até cair em cima de um cocô de cachorro jogado aí na rua. Em cima de lixos. Em cima de tudo que não presta. Você pode ter certeza que uma palha não vai cair em cima de um monte belo, maravilhoso. Sabe? E mesmo que ela caia, no primeiro frescor, o vento vai levar ela de volta. Porque a palha é assim. Uma folha seca é assim. Uma árvore que não tem um alimento, ela é assim. No primeiro vento, ela vai embora. Quando nós escolhemos viver com Jesus, a evangelista Ariane, ela ministrou algo no sábado e isso grita no meu coração até hoje. Não fica meia boca. É melhor que você não fique. A palavra de Deus, ela fala aqui assim, ó. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Imagine você viver uma vida de oscilação em Cristo. Imagina você viver uma vida de perversidade em Cristo. Como que eu faço isso? Mentindo para você mesmo. Porque você não está enganando a igreja, você não está enganando o pastor, e muito menos a Deus. Você está enganando a si mesmo. E quando o Senhor voltar, não vai ter lugar para você entre os justos. Mas por quê? Porque você teve uma vida de oscilação. Porque você não teve uma vida de constância com o Senhor. Porque você não olhou para o alvo que é Cristo e não disse, Senhor, o Senhor é o meu alvo e eu vou, independente do que for. Eu vou fincar aqui a minha raiz em Ti, eu vou. Pode passar dias de inverno, eu posso ficar só os galhos, mas eu estou firmado em Ti. Pode vir a primavera, eu posso me encher de flores, ficar lindo, maravilhoso, e eu estou firmado em Ti. Pode vir o verão que vai me deixar seco ali, mas eu estou firmado em Ti, independente de qualquer situação. A minha vida em Cristo não vai ter oscilação. A minha vida com o Senhor não vai ser inconstante. O meu amor e a minha devoção em Cristo não vai ser à toa. Quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma, é como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Não existe outro para salvar a nossa alma, existe nem outro para condenar a nossa alma, porque quem vai condenar a nossa alma ainda é Ele. Existe uma palavra na Bíblia que eu amo muito, que em Hebreus, que fala assim, que a gente já não está mais em tempo de tomar leite. É comida sólida. A gente já está em 2025 aí, ó. Agosto, nunca vi agosto passar tão rápido, gente. Acabou agosto, a última sexta, acabou. Acabou agosto, acabou. Porque sábado e domingo você passa assim, né? Voando. Acabou. A gente chegou a setembro. Acabou o ano. Nós estamos entrando aí em 2026. E aí? Imagina no final do ano. Imagina, né? Vamos lá. Vamos imaginar, não é pecado, como diz o pastor. Deus chega para você e fala assim, eu quero um relatório de tudo que você ofereceu para mim esse ano. E aí? E aí? Eu participei da roda dos escarnecedores, Senhor, não para evangelizar, mas para brincar. Eu fui uma árvore plantada junto ao rio, mas... Eu fui uma árvore plantada, mas não junto ao rio. Para dizer que eu era uma árvore. Eu fui como uma palha seca, jogada ao vento, para lá e para cá. O Senhor trouxe nossas vidas hoje aqui para dizer que Ele não quer uma oscilação. Ele quer uma constância com Ele. Nós acabamos de sair de uma festa linda, são 16 anos desse ministério. E eu falei isso aqui no domingo, desses 16 anos, 9 eu faço parte. E eu sou prova viva do que o Senhor fez na minha vida. Mas porque eu sou, não.
Porque eu olhei e eu falei, essa vida de oscilação eu não quero mais para mim. Eu quero uma constância com o Senhor, eu quero fazer parte do reino. Eu quero me dedicar ao Senhor, eu quero fazer para o Senhor. E, consequentemente, quando nós fazemos para o Senhor, a gente acaba fazendo para o próximo. A palavra de Deus fala aqui assim, ó, no 3. É como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Seu fruto no tempo certo. E é no tempo certo. Um dia eu olhei, o pastor Rafael ministrou isso na segunda-feira, lá na casa de recuperação, e ele falou assim, eu almejei. Eu olhei, eu almejei e eu quero. E eu vou seguir aquilo em Cristo. Se for isso que Deus tem para mim, eu vou conquistar. E a nossa vida com o Senhor, ela precisa ser dessa forma. Nossa, mas você tem que ser ambicioso e ganancioso? Na presença de Deus, eu tenho que almejar dar frutos. Na presença de Deus, eu não posso chegar e falar assim, ai, tá bom do jeito que eu estou. Não, eu quero almejar dar frutos para o Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para mim e fale, eu vou frutificar essa árvore. Eu quero que o Senhor olhe para mim e fale assim, essa árvore vai dar frutos porque ela quer. Nós precisamos buscar isso em Cristo. A palavra de Deus fala que a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. E nós estamos aqui como o quê? Como ceifeiros, cara. Nós precisamos ir para a batalha. A gente estava conversando, e eu falei assim, cara, nós somos soldados. Eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, nós somos soldados. E quando o capitão, ele manda um soldado para a guerra, ele não quer que o soldado caia e morra no meio do caminho. Que ele quer que ele chegue lá junto com o batalhão todo e fique forte. Não é verdade? Ninguém vence nenhuma guerra sozinho. Se a gente está no meio de uma guerra e vai um soldado só para combater todos, ele vai conseguir? Não, ele vai morrer. Não é verdade ou não? Ou eu estou louca? Não, é verdade. É guerra, é todo mundo junto, é ali, ó. Sabe por quê? Enquanto tá aqui, um está aqui, o outro está lá, e vamos todo mundo junto na mesma onda, no mesmo objetivo. Mas imagina no meio de uma guerra, enquanto o cara está ali com o fuzil, o outro que tem que vigiar está olhando para não sei o quê. E aí? Prejudica tudo. Quando nós estamos servindo ao Senhor, nós precisamos ter uma plena constância em Cristo. Nós não podemos oscilar. Ah, mas você não... Sofrer lutas e aflições não é oscilação em Cristo. Isso é o que nós precisamos passar para nos fortalecer e nos deixar atentos ao que o Senhor quer. Luta, aflição, não tem nada a ver com oscilação. Pelo contrário. Oscilação é assim, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Hoje eu quero orar, mas amanhã depois também não quero. Não, hoje eu estou feliz em Cristo, amanhã não. Esse copo aqui, ó, está meio cheio, eu não quero mais. Uma vida de oscilação em Cristo é você ter uma dupla personalidade. Sei nem se eu posso me dizer isso, mas como diz o pastor Fábio, nós somos muito maduros. Às vezes é um desvio de caráter. Meu Deus, evangelista, um desvio de caráter é. Porque quando nós temos um caráter firmado em Cristo, nada vai nos abalar. Quando nós temos um caráter alinhado com o Espírito Santo, nada vai nos abalar. No mundo tereis aflições, sim, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. A partir de hoje, quando você chegar na sua casa, você vai falar, eu não posso mais ter uma vida de oscilação em Cristo. A palavra de Deus fala assim, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Feliz é aquele que sabe falar não nos momentos necessários. Às vezes a nossa vida com o Senhor, Ele vai nos obrigar a dizer não para muita coisa. Muita coisa. Viver em Cristo não é só bonança. Viver em Cristo não é só alegria. Viver em Cristo não é só sorrisos. Quem dera se fosse, né, pastor? Só sorrisos. Quem dera se fosse. Quem dera se fosse. Só bênção, só bonança. Quem dera se fosse. Se você parar para conversar com alguns ministros da igreja e a gente contar 1/3 do que a gente já passa, você fala, meu Deus. Como que você está de pé? Porque eu tenho uma constância no Senhor. Quando eu não tenho uma constância no Senhor, qualquer coisa, eu sou uma palha seca e qualquer coisa me leva.
Quando você olha para alguém e você fala, cara, eu quero tomar essa pessoa como exemplo, entenda que ela também passa por lutas e aflições, mas ela decidiu não ser palha jogadas ao vento. Ela decidiu fincar a sua raiz em Cristo Jesus, junto a ribeiro de águas. O que é isso? Onde vai ter alimento. Onde a raiz dela vai ser alimentada constantemente. Onde ela vai florescer, onde ela vai frutificar. Que nessa noite você tome essa decisão de ser uma árvore plantada junto ao ribeiro e não uma palha seca jogada ao vento. Que qualquer vento vai te levar. Que qualquer situação, qualquer brisa, qualquer carro passando te leva embora. Nós somos escolhidos por Jesus. O Senhor, Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, e isso não é uma exclusividade, nem muito menos uma exceção. A pastora disse sobre escolhas hoje, né, pastor? E nós temos essa escolha. Nós escolhemos. Ah, Deus capacita. Deus me capacita em ter uma vida constante com Ele? Aí vocês querem demais. Aí eu quero demais já com Jesus? Não. Eu escolho se eu quero ter uma vida constante com o Senhor ou uma vida oscilante com o Senhor. Então hoje o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer que você tem a escolha de qual é a vida que você quer viver com Cristo. Se você quer ser considerado como uma árvore plantada junto a ribeiros, ou se você quer ser como uma palha seca. A opção é minha e sua. Minha e sua. Independente da sua opção, o Senhor, Ele vai continuar sendo Deus. Independente da minha e da sua opção, da minha e da sua escolha, o Senhor vai continuar sendo Deus. E vai continuar te amando e vai continuar tentando te trazer para Ele. Até que Ele venha. E queira que quando Ele venha, você se assente com Ele